Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu nunca tinha vindo aqui na PIB de Juscelino, agora eu tenho o privilégio, que alegria, e alegria de verdade. Em outubro do ano passado, o pastor Miguel me fez contato, especificamente dia 22 de outubro, tem isso registrado, para me convidar para estar aqui com vocês, e é claro, eu tinha a data e não podia deixar de estar aqui. Pastor Miguel foi lá na igreja e abençoou tanto a igreja e tem sido um amigo de caminhada. E poder estar aqui com os irmãos, ver o que Deus tem feito, ver não só a obra física, mas também a obra espiritual na vida dos irmãos é algo muito precioso. Tá? E eu louvo a Deus por isso. Eu estou, como disse o pastor Miguel, com a minha família. Eu quero apresentá-los aqui. A minha esposa está ali com o Davi no colo. O Davi não é nosso. Ela encontrou aí, cuidado, porque a gente tem fama de encontrar a criança, jogar dentro do carro e levar embora. E vocês vão entender o porquê agora, tá? Brincadeiras à parte, eu estou com a minha esposa sentada ali, eu estou com a Luísa, nossa Luísa de 16, eu estou com a Zaf, de 14, eu estou com o Josué, de 12, eu estou com o Raí, de 10, eu estou com a Luísa, de 9, Raíssa, de 9, eu estou com o Rian, de 4. Levanta a mão, jovem. Pronto, amém, amém. E eu estou com a Sofia, de 16. Para quem conhece a gente, contou 7. É porque nós temos 6 e lá em casa estava um pouco parado e aí a gente decidiu ter a Sofia com a gente. É uma sobrinha, não é filha da minha irmã, mas agora é filha. Já raptei, já está lá em casa. Só Deus sabe quando eu entrego, tempo indeterminado. Tá bom? Então temos essa realidade de 9 pessoas, não é? E Deus tem sido bondoso, gracioso, misericordioso. E eu estou muito feliz de poder tê-los aqui, porque hoje não estariam aqui, não é? Mas a mão da providência desenhou todas as coisas de tal maneira que aqui estamos, tá certo? Eu quero trazer aos irmãos uma primeira exposição que tem relação com a santidade da teologia. O livro que os irmãos escolheram é um livro maravilhoso, não é? O autor tinha tudo para ser muito obscuro e prolixo, tamanha a sabedoria dele, mas ele decidiu ir por um caminho mais acessível. E é claro que dentro da proposta dele ainda há algumas questões que precisam de um pouco mais de clareza, e eu espero fazer isso nessa noite. E eu quero também, sobretudo na segunda palestra, caminhar um pouco tangenciando o capítulo do livro, não entrando nele necessariamente, embora nesse primeiro momento nós possamos trazer algumas coisas, que é um capítulo maravilhoso do livro Santidade, do Webster, mas no desejo de complementar ou de tornar ainda mais claro para o teu coração aquilo que é tema dessas 2 palestras, tá bom? Portanto, eu quero começar com vocês lendo o texto do Salmo 119, no versículo 18. Eu quero convidar você a que leiamos. Salmo 119, versículo 18. Tem aqui a Kelly e o Juan, que foram ovelhas ali em Nilópolis. Que bênção. Ganharam muito, né? Que bênção. Uma bênção de Deus, esses irmãos queridos. O texto diz assim: desvenda-me os olhos
para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos dizer juntos? Temos uma projeção aí de alguma versão? Não, né? Então leia comigo, repita comigo: desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Juntos. Desvenda-me os olhos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por estar aqui com a minha família, conhecendo parte da tua grande família, Senhor. E agora nós te pedimos, imploramos pela tua graça. Nos ensina pelo teu Espírito Santo do que o Senhor é, do que o Senhor faz. E sairemos daqui, ó Deus, ainda mais fortes, cheios e prontos para a adoração e para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Webster, que é o autor em tela dos irmãos, vai dizer que o próprio pensar teologia já é um pensamento de santidade. Tudo que nós pensamos sobre Deus da maneira de Deus são pensamentos do alto. E nós vamos tratar disso aqui nessa noite, nesse primeiro momento, como a nossa mente, ela não só pode, mas como deve ser capturada pelo poder das Escrituras, instruída pelo Espírito Santo, para que tenhamos pensamentos corretos sobre Deus. Todos nós fazemos teologia. O diabo faz teologia. O ateu faz teologia. Por vezes, o ateu não crê, portanto, erra. O diabo sabe, acerta a sua teologia, mas não se rende. E o crente, onde está nisso? Você lembra que os demônios disseram para Jesus que ele era o Filho do Altíssimo? Estava correto. A teologia estava correta. Mas a boca que a pronunciava não partia de um coração que se rendia. Portanto, não basta saber pensar corretamente sobre Deus. É importante que tenhamos, além de conclusões corretas, nós tenhamos a afeição do coração. E nós tenhamos, e eu vou usar essa expressão aqui, que o Webster usa, importante, a razão capturada e rendida, a inteligência rendida diante do Senhor Deus. Portanto, diante desse texto, nós precisamos compreender e vamos usar duas expressões aqui, tanto a razão quanto os olhos, e eu quero que os irmãos entendam que todas as vezes que eu tratar dos olhos que leem a palavra, está tratando do entendimento que nós devemos ter da palavra. Portanto, a nossa razão que estava cativa ao pecado, agora precisa ser erguida pelo Espírito para que ela entenda as coisas sobre Deus. Ok? Portanto, nós precisamos ter os olhos abertos, e esses são os pensamentos do cristão. O salmista, no Salmo 119, verso 18, faz um pedido a Deus: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em síntese, ele se sente incapaz de perceber tantas belezas e tantas minúcias, por isso ele faz essa oração. E eu quero trazer, antes, algumas percepções, mas é bom lembrar, como o pastor Miguel aqui começou o nosso encontro, que o pensar teológico, veja, o pensar teológico, diz Webster, sobre a santidade, já é um exercício de santidade. Quando você pensa nas coisas santas, você já está no caminho da santidade. E antes de seguirmos, é importante que nós nos certifiquemos em que categoria nós pensamos nas coisas santas. Veja,
não é pensar sobre Deus verdadeiro com as nossas próprias invenções. Você sabe que idolatria é o ato de adorar a deuses falsos. Porém, há um tipo pior de idolatria, que é adorar ao Deus verdadeiro com a visão falsa dele. Você lembra do povo enquanto esperava Moisés lá em cima? Está demorando demais. Vamos fazer aqui alguma coisa? Vamos inventar alguma coisa, porque a gente precisa ter algo palpável. Então veja, a razão deles começa a ceder a invencionices da própria mente caída. E eu gosto quando Arão presta o relatório para Moisés, quando Moisés desce. Arão diz assim: eles foram trazendo o ouro, eu fui colocando e saiu esse bezerro. Saiu esse bezerro. Eu gosto disso. Ou seja, o povo criou e Arão criou aquilo ali, que era exatamente a visão errada que eles tinham sobre Deus. E você sabe que depois daquele momento, Deus nunca mais deixou de se referir a seu povo até o final da antiga aliança como gado? Porque o Salmo 115 vai dizer que são semelhantes os adoradores àqueles a quem adoram. Lembra? Tornem-se semelhantes a eles. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Lembra disso? E aí você encontra Deus tratando com o povo através de Oséias, por exemplo, porque Efraim é para mim como uma bezerra domada que gosta de trabalhar. Quadrúpede, um gado. A partir dali, o povo mostrou que ao invés de adorar a Deus, que fez com que eles fossem criados à semelhança dele, agora eles se parecem com Deus à semelhança deles mesmos. Portanto, é nesse momento, querido, querida, que a gente precisa compreender que não é tudo que se fala sobre Deus que é teologia santa e boa, fruto de uma razão convertida, de uma inteligência convertida. E é disso que nós estamos tratando aqui. A teologia, portanto, bíblica e santa é aquela livre apresentação que Deus faz de si mesmo na Escritura como Deus santo e trino. Grave isso. Nada além disso. O que eu invento sobre Deus não é a teologia santa. Portanto, o que nós vamos compreender aqui é que há uma maneira santa e correta de pensar no Deus Santo. O Salmo 119, queridos, nos diz: abre ou desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E nós temos uma primeira percepção aqui. Primeira percepção, grave isso. Não é possível a razão humana fazer teologia corretamente se o Senhor não abrir os olhos da razão. Não é possível para nós pensar sobre Deus de maneira correta se Deus mesmo não abrir os nossos olhos. Portanto, veja, os olhos só são úteis se eles estiverem abertos. E eu quero crer que, assim como o salmista, todos nós aqui já tivemos os nossos olhos abertos das trevas para a luz. Porém, nós sabemos que nem sempre os olhos que já foram abertos pelo Senhor da cegueira e da morte, nem sempre eles estão abertos para ver. Portanto, é possível que nós tenhamos já uma vida lavada, remida pelo sangue de Cristo Jesus, mas ainda assim, pelo sono da indolência ou por olhos fechados por conta da negligência, nós não estejamos encontrando o viés correto daquilo que Deus realmente quer nos dizer. E essa é uma das razões pelas quais o Salmo 119, versículo 19, nos é útil. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu sei que eu já vejo, mas eu sei que eu posso ver mais. Eu sei que aquilo que eu recebo do Senhor é santo, mas eu sei que o Senhor é mais santo do que eu posso supor e ver agora. Portanto, nesse primeiro momento aqui, querido e querida, o que o salmista está trazendo
quando ele diz, abre os meus olhos para que eu veja, está na direção do que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu quero citar o versículo 1 primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, que é o vosso culto. Opa, culto racional? Então culto tem razão? Tem. O culto não é só um frenesi emocional, não é só uma coisa que a gente sente um calor assim, câmeras, luzes, ação e... Não. O culto começa na razão. Não exclui a emoção, porém, a emoção está ali completamente instruída e dominada pelo raciocínio das coisas santas. Do contrário, as nossas emoções fariam com que tudo que a gente vive e sente fosse um grande teatro. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, do vosso raciocínio. Para que, gente? Quem completa? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, é um crente que está orando isso? Como é então que um crente conhece a vontade perfeita de Deus? Quando a sua mente é dominada pelas coisas santas. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Perceba aqui, portanto, que abrir os olhos para enxergar as coisas da lei de Deus que são perfeitas, significa que sim, o Senhor já tirou o mundo, nossa vida do mundo, e agora Ele vai tirando todos os quesitos do mundo de nós. Ele vai tirando os óculos mundanos da gente. E o nome disso é santificação, e um grande problema que Webster, inclusive, cita no capítulo, é que, por vezes, nós achamos que a razão humana não precisa da santificação. E claro que precisa. Os raciocínios humanos precisam da santificação, porque eles caíram junto com Adão. Quando eu e você caímos em Adão, os nossos raciocínios também caíram. Assim como as nossas emoções, assim como as nossas conclusões. Portanto, a razão, o raciocínio faz parte de um todo que Deus vai imprimindo a semelhança de seu Filho em nós. E a razão é simples, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, diante disso, querido e querida, a transformação da razão está aliada completamente ao inconformismo, ou seja, a santa inconformação, quando você olha ao redor e percebe as coisas não estão corretas, as coisas não estão no lugar, é sinal que o Santo Espírito já começou a tornar sua mente cativa às coisas eternas de Deus. Não sei quantos lembram do Popeye. Quem é do tempo do Popeye? A Olivia Palito, como é que ela chamava o Popeye? É isso mesmo, com aquela voz fininha, né? E aí o Bruto já estava dominando a cena e, de repente, o Popeye, manietado, de cabeça para baixo, no fundo do mar, ele conseguia um abridor de latas e conseguia abrir o espinafre, ou ele apertava a lata, ainda fraco, o que era mais confuso para mim, porque ele ainda estava fraco, porque não tinha comido espinafre, e ele apertava, e o espinafre subia, de tal maneira que caía no cachimbo dele, e ele conseguia deglutir aquilo de maneira mágica. Então ele chegava e libertava a Olivia Palito. Ok. O que nós estamos trazendo aqui é que quando a mente, o raciocínio é tomado pela santa inconformação, ela também te põe em movimento. E nós vamos parar por aqui, porque sobre isso nós vamos avançar um pouco mais quando amanhã falarmos sobre a santidade do cristão, sobre a santidade do crente.
Bem, portanto, a primeira constatação nesse texto é que não é possível a nossa razão, o meu raciocínio, fazer teologia santa e pura, conforme a vontade de Deus. Eu preciso orar. Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos. Mas há uma outra percepção que está muito clara aqui, é Deus que abre os olhos. E para não parecer redundante, o texto é uma oração. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja. É Deus que abre. Não é a tua biblioteca teológica que abre. Não é John Webster que abre. Não são outros bons teólogos que abrem. Há a ação do Espírito Santo na vida de todos os bons teólogos e tudo aquilo que eles viram foi ação do próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, é um engano quando você se apresenta diante de um texto e quer aventurar-se a entendê-lo, e você está rodeado de bons comentários bíblicos e bons livros, o que é uma bênção, se você colocá-los na prateleira que deve das suas prioridades, nas afeições da alma. Mas é um engano quando você descansa e diz à alma, come e dorme. E aí, eu e você somos chamados de louco. Porque se não for a abundância do Espírito servindo à mesa, nós morreremos secos diante do mar. Famintos diante da mesa posta. O Senhor sequer vai permitir que nós possamos ciscar a mesa. Agora, compreenda que se diante de todos os recursos, ou seja, os recursos são aqueles aparatos que me ajudam a olhar pelo retrovisor da história e pensar, pela minha incompetência, será que eu sou o primeiro a ver isso nesse texto? Ou outras pessoas já viram? Porque se eu for a primeira pessoa a ver alguma coisa no texto bíblico, eu posso abandonar a tarefa, porque eu estou vendo alguma coisa que Deus não quis que eu visse. Portanto, o pregador e o estudioso da Bíblia não está ali para inventar a roda e nem para descobrir uma coisa que ninguém nunca viu, mas compreender a aplicação prática na vida santamente de coisas que os santos viram em todos os tempos, mas que precisa ser relembrada nesse tempo. Portanto, é Deus, e se é Deus quem desvenda os nossos olhos e abre a nossa razão, nós somos dependentes do Espírito Santo em oração. E veja, não é a teologia que me ensina sobre Deus, mas a teologia trata do que Deus já ensinou, ou seja, quem faz teologia para que eu aprenda é a própria apresentação autossuficiente de Deus, quando diz, eu sou. A minha palavra diz isso. Portanto, o que eu quero dizer? Há muitas seitas que saem da Bíblia. Vocês compreenderam? Aquela máxima de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque o desvio disso aqui é uma heresia. Portanto, não é a minha teologia que garante que eu estou correto, mas é o Espírito Santo de Deus que inspirou essas Escrituras, agora iluminando a minha mente, me dando o caminho para que eu entenda, Senhor, é isso que o Senhor quis dizer quando Ele escreveu? Portanto, quem abre os olhos é o Senhor, e nós descobrimos isto em oração. Mas há uma terceira verdade aqui, e eu quero fazer essa verdade apenas como um parêntese, para que não fujamos da proposta. Nós percebemos aqui que as maravilhas do texto, da palavra de Deus, as maravilhas teológicas são inesgotáveis. Quem é que está escrevendo esse salmo, gente? Não é um homem inspirado por Deus? Não é alguém completamente instruído pelo Espírito Santo? Ele não está escrevendo a Bíblia aqui? Ele está escrevendo um salmo, olha só. Mas ele escrevendo um salmo, inspirado pelo Espírito, o que ele pede? Senhor, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, ele está sendo instrumento de Deus para escrever a lei, parte da preciosa palavra de Deus, mas ele mesmo está dizendo, Senhor, abre os meus olhos. Ele está ali
num local e num lugar e numa circunstância que pouquíssimos homens poderiam desfrutar, escrevendo o santo texto inspirado pelo Espírito, mas ele é inspirado a pedir mais do que está recebendo. Ou seja, a palavra de Deus é inesgotável. Portanto, você já recebeu muito? Ainda tem mais. Vá ao rio, vá ao mar e tire o quanto você quiser e puder. O rio e o mar sempre serão a mesma coisa. E Deus é muito mais profundo em seus mistérios do que os mares, que nem podem ser medidos. Portanto, uma penúltima verdade sobre isso é que pensar teologia, portanto, e orar não pode ser verdades, ou não podem ser verdades que se separam. Ele diz: desvenda os meus olhos para que eu veja. Isso é uma oração, mas ao mesmo tempo ele está com o santo livro diante dele. Aqui, querido e querida, nós precisamos compreender que não seja, se não for a nossa humilhação em alinhar a nossa busca na palavra junto com oração, nós vamos naufragar completamente. Portanto, a santidade dos pensamentos sobre Deus, eles só podem ocorrer em espírito de oração. Orai sem cessar. E o que é andar em espírito de oração? O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é submeter cada pensamento que poderia ser profano, porém agora é convertido diante do Senhor. Em cada momento que chega um pensamento visitando, a pergunta primária é: vem do Senhor? Eu posso? Vocês estão compreendendo? Meu Deus, eu entendi, é isso mesmo? E aí você vai perceber, ouça isso, você vai perceber que talvez esteja muito distante o dia que você estava diante das Escrituras e chorou porque viu uma verdade que nunca tinha visto. Então nós somos leitores da palavra de Deus com os olhos secos. E não deveríamos. Porque a palavra de Deus, quando é lida com temor e em espírito de oração, bombardeia Adão de tal maneira que nós choramos por quem ainda somos. Olhe para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Se viu no espelho, viu quem é e chorou. Eles serão consolados. Portanto, diante disso, temos aqui uma frase de Webster que é muito importante para nós. A razão não se sustenta independentemente da presença de Deus. Ela precisa se aproveitar da dependência de Deus. Eu quero trazer aqui, antes de aplicar, uma quinta verdade sobre isso. Pensar teologia é um ato de adoração. Vamos repetir isso, gente? Pensar teologia é um ato de adoração. Você já parou para pensar que se você deitar 5 minutos, o seu pensamento tem capacidade de voar pelo menos uns 3 continentes diferentes? Pensar em 10 situações distintas, realizar mentalmente pelo menos umas 5 conversas. Hã? E agora como é que vai ser? Ok, calma aí. Os pensamentos exaltam a Deus? Ou você acha, e nós achamos que foi à toa que Jesus disse que quem tem um pensamento errado com uma mulher já adulterou com ela? Saiu da esfera da santidade do pensamento.
porque Deus está ali e o Cordeiro é digno não só das minhas boas ações, mas dos bons pensamentos que eu posso e devo ter. Portanto, quando um pensamento quer visitar a minha mente, sobretudo aquele pensamento errado sobre Deus, pensamento errado sobre Deus, e agora eu submeto este pensamento para que o Espírito corrija rapidamente, eu passo de um ato de murmuração para um ato de adoração. Portanto, eu quero lembrar o que Tozer disse. A primeira coisa que vem à nossa mente sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Quando você pensa em Deus, o que vem é a coisa mais importante da sua vida. Não é o que você pensa sobre você, não é o que você pensa sobre igreja, mas é o que você pensa sobre Deus. Ou seja, é a sua teologia primeira. É aquilo que vem na sua mente sobre o santo. Isto é o mais importante sobre sua vida. Porque o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre seus irmãos, o que você pensa sobre família, sobre o Estado, nada disso vai te manter de pé quando o assalto de Satanás vier contra a sua vida. Você lembra de Asaf? Salmo 73, aquele salmo de grande crise. Ele diz: Deus é bom para os que têm o coração limpo. O primeiro versículo do Salmo 73, versículo 2, mas quanto a mim, os meus pés quase resvalaram quando eu olhei a prosperidade dos ímpios. Sabe por que Asaf não resvalou o pé? Porque antes de olhar a prosperidade dos ímpios, ele declarou: Deus é bom para Israel. Portanto, o que manteve Asaf de pé não foi o que ele pensava dos ímpios, nem de si mesmo, mas sobre Deus. Então ele podia adorar. E ele começa: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram quando vi a prosperidade dos ímpios. E ele começa a reclamar. O corpo dos ímpios é sadio, a riqueza deles aumenta, eles falam bobagem o tempo inteiro, parece que nada lhes acontece de ruim. Parece que ele está falando de hoje, né? E tem um momento que a crise é tanta que ele diz o seguinte: parece que é em vão que eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, eu estou buscando santidade e pensamentos corretos à toa. Versículo 16, até que entrei na presença de Deus e vi o final dos ímpios. Que poder! Presença de Deus muda a rota dos teus pensamentos e tuas conclusões. Veja que coisa importante. Entrei na presença de Deus. Ele não está dizendo eu saí ali e voltei. O que ele está dizendo é que os meus pensamentos, a minha razão tentou encontrar caminhos e não conseguiu. Voltei para Deus e me rendi a eles. Tu, Senhor, os põe em lugares escorregadios. O que Asaf está fazendo aqui é mudar de janela. Quando você tem uma interpretação da realidade a partir da janela deste tempo, é uma realidade tão baixa, mas você vai para a janela de Deus e você consegue perceber todas as coisas conforme Deus deseja que você perceba. Portanto, a sua mente agora está cativa e segura porque a tua teologia está correta. E como Asaf termina o Salmo 73, ele vai dizer: a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra eu não amo outro mais do que a ti. Veja, ele começa dizendo: quanto a mim, quanto a Deus, ele é bom. E no final ele diz: eu amo esse Deus. No meio há queixas, no meio há reclamações, há lamúrias, há tristezas. Parêntese garrafal aqui. Reclamação e queixa é diferente de murmuração. Queixa é para Deus, murmuração é contra Deus. Não esqueça disso. Você pode reclamar a Deus quanto dói, por quê, pode perguntar, mas nunca murmure contra Ele. Nenhum murmurador se deu bem diante do Deus Santo. Fecha parêntese. O coração de Asaf está capturado.
E agora ele consegue perceber as maravilhas de Deus. Ele consegue perceber que o mal é finito, mas que todo bem é infinito. E todo bem vem de Deus. Se você lembrar, querido, querida, ainda pensando que a boa teologia e pensar teologicamente correto já é um ato de adoração, nós precisamos lembrar também do profeta Jeremias. O profeta Jeremias tem um livro, é um livro queixa, né? É um livro só de queixas, 5 capítulos de lamúria, de tristeza, de bombardeio de lágrimas. Se você não tiver uma estrutura legal para ler Lamentações de Jeremias, você vai interpretá-lo até erradamente. Jeremias está ali, certamente, colocando diante de Deus todas as impressões que a sua razão não conseguia alcançar. Mas tem um detalhe em Jeremias, no livro de Lamentações. Todo sofrimento, ele sabe que vem das mãos do próprio Deus. Em que sentido? Que ele agora não é uma marionete de Satanás sofrendo nas mãos do inimigo, mas tudo aquilo que sofre, tudo aquilo que se alegra está nas mãos do seu Deus. Primeiro ponto importante. Segundo, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. No versículo 20, ele vai dizer o seguinte, falando sobre os anos que antecederam até ali. Eu lembro deles e fico abatido. Vamos repetir isso juntos. Eu lembro deles e fico abatido. Olha só, lembrança, raciocínio, mente. Ok? Isso é versículo 20. Versículo 21. Quero, porém, trazer à memória o que me dá esperança. Esse é o coração do livro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, portanto nele esperarei. Você não percebe uma mente que se rende aos próprios raciocínios. Ele está dizendo, o meu raciocínio alcança até aqui, e aonde eu alcanço eu não consigo ver além. Mas deixa eu dizer à minha alma, agora eu deixo de lado as minhas próprias impressões limitadas, e agora eu trago à memória aquilo que santifica as minhas percepções. Eu trago à memória o que me dá esperança. Esta é a santa dopamina da alma. É pensar nas coisas eternas, ter pensamentos do alto, mesmo quando as coisas estão no caos desse mundo caído. Ele adora. O que manteve Jeremias de pé, gente? Os atributos de Deus. Isso é teologia santa. Isso é pensamentos corretos. Isso é saber que se tu se entrega aos teus pensamentos, apenas a eles, eles vão te levar para um buraco sem fundo. Mas se tu sabes que não só como a exemplo de Asaf, não só exemplo de Jeremias em Lamentações, mas como exemplo de Jó que disse, eu sei que o meu Redentor vive. Se tu então tem pensamentos corretos sobre Deus, então as tuas percepções poderão ser santificadas. E a boa teologia é aquilo que vai te manter de pé no dia da angústia. Tu tem uma visão errada sobre Deus? Então você está fadado à desesperança no dia mau. Falando sobre Jó, a gente lembra dos amigos de Jó. E aqui é onde digo que tangencia o texto proposto pelos irmãos, a fim de complementar, porque o texto pode ser acessado por vocês. Vocês lembram dos amigos de Jó? O problema deles não era a teologia. Porque se você ler, por exemplo, as palavras de Elifaz é um grande defensor do caráter de Deus. Ele não fala bobagens sobre Deus. Você não vê heresias nas palavras dos amigos de Jó. Mas sabe
Qual é a diferença entre Jó e seus amigos? Porque Jó lamenta muito diante de Deus. É só que os amigos de Jó, embora tenham uma teologia no que tange aos pensamentos corretos sobre Deus, eles não conseguiam encaixar aquilo na vida prática, na vida debaixo do sol, como disse o Eclesiastes. Ou seja, eles pegam o que é correto sobre Deus, mas eles aplicam erradamente na vida de Jó. Portanto, nós temos aqui não só pensamentos assertivos sobre aquilo que Deus é e o que Ele faz, mas o Espírito Santo também é aquele que aplica em cada circunstância pontualmente de maneira correta aquilo que você precisa. Os amigos de Jó, com boa teologia, não conseguiam olhar para o quadro de Jó e aplicar esta verdade a esta realidade dura da vida. Portanto, o papel do Espírito Santo nesse tempo de reflexão é olhar para o sofrimento, receber pensamentos corretos sobre Deus e aplicar corretamente para que o sofrimento seja visto como algo que aperfeiçoa. E aqui eu uso Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: porque todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas juntamente cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: qual é o bem dos que amam a Deus, já que os males sobrevêm? Dos que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão chamou, a estes predestinou para serem, olha aí o bem, conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, no versículo 28, Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem, e o bem é que esses santos chamados pelo Senhor se pareçam com Jesus. E muitas vezes os sofrimentos é que nos levam a parecer com Jesus, porque assim como a cabeça sofreu, o corpo precisa experimentar os sofrimentos, como disse Paulo aos Colossenses, completando as aflições de Cristo. E o mais consolador em tudo isso é que nós hoje, como corpo de Cristo, se sofremos, a cabeça sabe o que significa. E nós podemos ser socorridos em tempo oportuno. Bem, eu quero, portanto, queridos e queridas, partir para a nossa aplicação nesse primeiro momento. E a primeira aplicação, e a única aplicação que eu quero trazer, é que nós devemos pedir a Deus olhos espirituais abertos para ver e uma razão santificada para compreender o que Ele faz e quem Ele é. Vou repetir. A nossa oração e aplicação deve ser pedir a Deus olhos abertos para que, vendo as maravilhas da lei do Senhor, tenhamos uma razão santificada para entender o que Ele faz e quem Ele é. Você lembra de Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14? Ele vem fazendo teologia no capítulo 1, ele vem fazendo teologia no capítulo 2, ele vem fazendo teologia no início do capítulo 3, aí no verso 14 ele diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos. Deixa eu lhe dizer, teologia que não nos põe de joelhos não é teologia santificada. O diabo faz teologia. Crês que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. John Piper disse que certa vez que o diabo come teologia no café da manhã. Ele almoça teologia. Ele conhece a Bíblia melhor que muitos crentes. A grande questão é: ele se põe de joelhos? Não. Nós percebemos hoje, queridos, muitos bons teólogos, mas pouca gente de joelho diante de Deus. Pouca gente em humildade diante do texto sagrado. E você não precisa ser um pastor para ser um teólogo. Você precisa ser alguém com a Bíblia na mão, de joelhos, com a mente cativa e com a razão completamente tomada pelo Espírito, para que você possa, então, fazer corretamente aquilo que se chama de teologia. Paulo, quando diz
em Efésios capítulo 3, da sua teologia, ele vai dizer, como Webster também disse no capítulo, que a teologia, ela emana da congregação, ela é para a congregação, é Deus falando de si mesmo para a igreja. Ele vai dizer que ele se dobra diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É o povo que se chama pelo meu nome. E aqui, queridos, nós precisamos entender a importância de pedir a Deus que abra os nossos olhos. Porque está tudo aqui, mas nem sempre a gente vê. Você lembra de Agar? Ela estava com Ismael no colo. E quando ela estava com Ismael no colo, ela desiste de Ismael, porque Ismael já estava tão desfalecido, sem água, sem comida, que a mãe disse, vai morrer e eu não quero que morra no meu colo. O que a mãe faz? Deixa o menino para morrer. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 19, aquela mulher erguendo os olhos viu um poço, porque Deus ouviu a oração do menino. Tão perto, um poço, morrendo de sede. Ela levanta os olhos e vê o poço. Você lembra de Abraão, quando vai sacrificar seu filho? O cordeiro estava ali e ele ainda não via. Mas a Bíblia diz que, erguendo os olhos, ele viu um cordeiro. Deus providenciou o cordeiro e Deus o fez ver. Você lembra, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Elias está pedindo a morte debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, certamente depois da exaustão da luta contra os profetas de Baal. O pão na brasa e a água fresca já estava em sua cabeceira. E o anjo disse, come. Ele levanta os olhos e vê. Estava ali e ele não via. Você lembra, no segundo livro de Reis, capítulo 6, quando Eliseu está cercado dos exércitos inimigos, e o moço chega do lado todo atônito. E agora, Eliseu, como é que vai ser? Eu imagino Eliseu com um copinho de café, quem sabe com um matinho no canto da boca, fez uma oração, ó Deus, abre os olhos desse moço. E a Bíblia diz que, abrindo os olhos, ele viu os carros e as carruagens e os cavaleiros do Senhor ao redor nas montanhas. Eles estavam ali o tempo todo, mas o jovem não via. Você percebe, por exemplo, outros momentos como Ezequiel, naquele grande vale de ossos secos, só via ossos, mas Deus estava para fazer um grande e numeroso exército. O exército já estava ali, mas ele ainda não podia vir. A misericórdia aos ninivitas já estava disposta, mas Jonas não podia ver. O Messias já estava no ventre de Maria, mas ela ainda não via, até que o anjo Gabriel disse, ele está no seu ventre. O Messias já estava diante da mulher samaritana, mas o Messias mesmo abre os olhos daquela mulher. E os peixes naquela grande pescaria, gente, já estavam do lado do barco. E Jesus disse, Pedro, do outro lado. E os peixes são capturados. Estavam ali e ele não via. Maria Madalena, ao terceiro dia não via, mas era Cristo ressurreto. Os discípulos no caminho de Emaús tinham os olhos fechados. Eles não viam, mas já era Cristo ali. A graça já estava sobre a vida de Paulo, mas circunstancialmente ele só conseguia enxergar os espinhos, até que Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça sempre esteve ali, embora ele não pudesse ver. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes está diante de nós as grandes maravilhas de Deus, mas nós estamos com os olhos e com a razão capturados
por outras circunstâncias que nos impedem de ver as coisas grandiosas de Deus. E nessa noite eu quero concluir com esta aplicação. Nós devemos pedir a Deus: abre os olhos do meu entendimento, abre os meus olhos para que eu possa ver. As belezas e as riquezas estão aqui e eu preciso de mais. Eu quero mais. Você quer mais? Eu também quero. E nós vamos pedir isso ao Senhor nessa noite. Pai querido, encerramos esse primeiro momento rogando por mais, pedindo por mais, pedindo a Deus mais da Tua Santa Palavra, mais do Teu Santo Espírito. Abre os olhos da nossa razão, do nosso entendimento, da nossa inteligência, para que nós vejamos as maravilhas. Santifica, ó Deus, a nossa teologia. Santifica nossos pensamentos sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.